Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula de redação e hoje a gente vai trabalhar com ortografia. Então, a gente vai visitar palavras que não existiam no século passado e vamos relembrar as que estão em desuso hoje em dia, né? Como? A gente vai fazer um ditado e depois a gente vai fazer uma produção textual. Antes que eu me esqueça. Gente, ainda tem algumas pessoas que não se inscreveram no canal e, olha, dá um pause agora, vai lá embaixo, comenta, porque lembra, quando vocês estão comentando, vocês estão respondendo a chamada. Vamos começar nossa aula? Pessoal, lembra que a gente trabalhou em espanhol, Gaturro, né? Aquele personagem criado por Quino? Então, essa tirinha, ele vai trabalhar com algumas palavras que não existiam no século passado. E eu quero que vocês descubram quais são essas palavras e anotem no caderno de vocês. Vamos fazer a leitura? Ágata, estamos alienados pela internet. Estamos invadidos pelas redes sociais, a virtualidade. Tudo é frio, distante, despersonalizado. Há que ver-se mais cara a cara, pessoa com pessoa. O que te parece? Você acha o que da minha ideia, Agatha? Aquela resposta, gosto. Mas o engraçado é que esse gosto dela, dando um like, a gente fala dando um like, né? Ela responde de uma forma que é simbólica e não escreve com as palavras dela. Eu gosto disso. Por quê? Para mostrar a nova linguagem sendo utilizada hoje em dia. E aqui, pessoal, eu trouxe mais duas tirinhas que fazem uma crítica a esse tipo de linguagem, que a gente brinca chamando de internetês, ou seja, uma linguagem própria da internet. Vejam. Tá, que a gente não vai zoar no Twitter. Essa palavra Twitter tá em inglês, você sabe, né? Logicamente. Por quê? Porque é muito usual, é muito predominante o inglês nesse tipo de linguagem. É tanto que a gente incorpora já o nosso idioma e a gente utiliza em quase todos os nossos diálogos. Internet das coisas lentas. Vocês já pararam para pensar que essa palavra internet, em 1990, por exemplo, a gente não conhecia? É uma palavra muito jovem. Como eu amo a tecnologia. Essa belezinha tem uma lâmpada smart. Smart em inglês, mas como já falei, já incorporou ao nosso dia a dia, a gente fala como se fosse do nosso idioma. Dá para controlar pelo celular? Vejam, celular. Lógico que a palavra celular já existia, porém era utilizado somente com um outro sentido referente à célula, certo? Aqui ela vai ter faz referência ao telefone que não é fixo. E aí, tentou, e aí diz assim, para realizar essa operação você precisa atualizar para a última versão, tempo estimado para fazer o download, etc, etc, etc. Veja como incorporou o nosso idioma. Então, com essas inovações, logicamente que na escrita, ela vai sofrer uma influência, então a gente precisa entender e saber algumas coisas. Por exemplo, com a ampliação do uso de meios de comunicação, como o e-mail, veja que a palavra e-mail está aqui de uma forma incorporada ao nosso idioma. O celular, como eu falei, né, que não existia, aqui usa, né, no novo sentido do que significa celular. E comunicadores instantâneos, surgiram novas formas de grafar. Quero que vocês prestem atenção nisso, ó. Novas formas de grafar. Não existiam essas formas antigamente, tá? E a internet exige que vocês utilizem uma linguagem mais rápida, então por causa disso surgiu uma nova forma de grafar. Novas formas de grafar as palavras para atender à rapidez que esses meios exigem. Além das abreviaturas, como exemplo, o você, como exemplo, o porquê. Também é comum a troca de letras, como em aqui, que a gente deveria escrever AQUI. Então, para poder ser mais rápido, se escreve AQI, porque são somente 3 letras. Essa variação do português internetico, ele coloca entre aspas, porque ele está meio que inventando a palavra, né? É aceitável. Vou repetir isso aqui. Olha, é aceitável vocês utilizarem essa situação de abreviação, de troca de letras, se for na internet, porém, a mensagem deve ser informal. Se você tiver que fazer uma carta, você tiver que fazer um relatório, algo formal, não é possível fazer isso na internet, tá bom? Porém, mesmo nos textos mais informais, é recomendado a quem escreve respeitar certas normas. Essas regras são conhecidas como netiqueta. O que é uma netiqueta? É a etiqueta da internet, porque precisa existirem novas regras para que todo mundo consiga se comunicar, né? Uma regra muito importante é não escrever tudo em maiúscula. Por quê, gente? Me diga aí, por quê? Porque a sensação que o leitor terá é a de que há uma pessoa gritando com ele.
já que quando a gente fala, né, a gente põe em entonação as nossas sensações, o que a gente sente. Se eu quero mostrar que eu tô com raiva, eu falo forte. Se eu quero falar com carinho, eu já falo mais manso. Porém, na escrita não tem essa possibilidade. Então, a gente usa o quê? O formato das letras para poder expressar um pouco os nossos sentimentos. Palavras em maiúsculas podem dar um ótimo destaque em seu texto somente se utilizadas para ressaltar, como aconteceu aqui, tá vendo? Um ponto principal da mensagem. Uma segunda regra é não se repetir. Por quê, gente? É muito chato. Não se repetir é muito chato. E mais uma vez, não se repetir é muito chato. Vou repetir. Não se repetir é muito chato. Percebeu como é chato? Não se repetir é o quê? Muito chato. Outra regra que vale, mesmo para textos informais, é usar a pontuação correta. Separar uma frase da outra, principalmente em textos longos, dividindo as ideias em parágrafos, facilita o entendimento do texto. Quantas vezes a professora pede para vocês optem sempre por períodos curtos? E, acima de tudo, é preciso respeitar para ser respeitado, é preciso tratar bem os outros. Mas essa é uma regrinha que vale não só para a internet, né, gente? Não é não? Agora, vocês vão pausar o vídeo. Eu quero que vocês façam a leitura sozinhos desse texto. Podem pausar. Agora, voltaram? Beleza. Olha só. Quem foi que conseguiu fazer a leitura? Eu quero mostrar para vocês a influência da internet na linguagem. Olha a diferença de como se escreve hoje na internet em relação vamos dizer, a 100 anos atrás, 50 anos atrás. Gente, é diferente demais. Oi, tudo bem? O tudo bem, que são duas palavras, tudo e bem, eles pegaram e resumiram em apenas 2 letras. Fizeram uma abreviação de 2 letras. Tô com saudade demais de vocês, não tem essa brincadeirinha aqui, ó, demais. Quando você vem pra cá, o uso de uma letra só para falar uma palavra. Tem novidade, mais a brincadeira aqui. Idade, novidade. O Gu casou. Olha a palavra casou, que interessante. Preste atenção também nas frases, como são pequenininhas, tá vendo? E sempre pontuadas para poder não ficar uma coisa que não seja compreensível. Não consigo ir na festa. Olha a palavra consigo. Não, aliás, não consegui ir na festa. Qualquer dia eu vou te ver. Ó, te ver. Me adiciona no Message. Ou me segue no Twitter. Aí fala o endereço, né? @AnaPaula. Você também tem? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque vocês vão fazer o ditado com essas palavras aqui, ó. Tá bom? Ou seja, aquelas palavras que não existiam, que a gente não usava em 1990. Palavras como telemóvel, internet, e-mail, download, são palavras que entraram sem cerimônia no nosso vocabulário cotidiano, no nosso dia a dia. Gente, ó, há 25 anos, Google, Facebook, Twitter, Instagram não faziam parte das nossas vidas. O euro, que esteve para ser chamado de eco, também não. Nem tão pouco se falava em reciclagem, sustentabilidade, menos ainda de transgênicos, adoçantes. Perceberam a presença do inglês como é forte? Principalmente na tecnologia, principalmente nas áreas de economia, são os que mais contribuem para isso. Agora eu quero que vocês percebam que algumas outras palavras sofreram uma extensão semântica, né? E isso aconteceu mesmo antes de 1990. Por quê? Por causa da utilização dos computadores. Mas a Pro aqui ainda é da época em que, quando você falava assim, vamos abrir uma janela, eu ainda entendia que era para abrir a janela para entrar o ar. A palavra rede remetia para pesca e rato era para um bicho repelente. Brincadeiras à parte, vamos aprender a escrever? Vamos lá? Então, vocês vão primeiro fazer o ditado, escrevendo da forma correta essas novas palavras, e depois a gente vai fazer um texto. Acompanhe. Adoçante, observe que é com C cedilha. Pois é, uma palavra nova. Acredite, adoçante é uma palavra nova. Bullying, que é em inglês, né? Mas vocês vão escrever, não tem outra forma de escrever. A forma dela que está sendo utilizada no nosso idioma é da mesma forma que em inglês. Carregador, drone, e-mail, Explaneta, Facebook, GPS, hostel. Gente, eu não estou explicando o que é cada coisa, porque vocês acham até que você sabe mais que eu. Porque são palavras muito jovens, né? Então, mas, caso tenham dúvida, pesquise no dicionário. Internet, light, reciclagem, sustentabilidade, telemóvel, que a gente chama de celular, transgênicos, tuitar.
videoconferência. Vocês agora vão pausar o vídeo, vão estudar. Como é que faz isso? Observa como escreve cada palavra, tá bom? Também vou ditar palavras que desapareceram no nosso idioma, né, da língua portuguesa. Quais são essas palavras? Vamos estudar aqui por essa lista? Acompanhem. Será que vocês conhecem algumas? Veja, a primeira palavra, quiprocó. O que significa quiprocó? Confusão. Eu digo assim, hoje eu vi um quiprocó no mercado, ou seja, eu vi uma confusão no mercado. Chapoletada. Vou lhe dar uma chapoletada, vou lhe dar um tapa. Fusarca, fusarca. O que significa fusarca? As crianças fizeram uma fusarca na sala de aula, fizeram uma bagunça. O que é chumbrega? Quem sabe o que é chumbrega? O que vocês acham? Quando é uma coisa assim meio estranha, uma coisa feia, é uma coisa chumbrega. Sirigaita, gente, sirigaita era um dos piores ofensas que uma moça do século passado poderia ouvir. Por quê? Porque era tipo uma piriguete. Hoje em dia a gente fala piriguete. Sabia que a palavra piriguete antigamente não existia, né? Supimpa. Ah, eu não marquei sirigaita. Vocês vejam como é que escreve sirigaita, tá bom? Supimpa. Eu gosto dessa palavra. Eu uso até hoje essa palavra supimpa. Acho ela bonitinha assim, ó, gente. Eu gosto de dizer, essa tarefa está supimpa, está maravilhosa. A palavra marmota. Tem marmota aí. O que eu quero dizer? Que tem algo estranho nessa história. Carraspana. O que é uma carraspana? Bom, a carraspana é quando assim, saiu para beber com seus amigos a noite toda e só voltou de manhã. Aí, nesse caso, você viveu o que antes se chamava de uma carraspana e hoje é conhecida apenas como bebedeira. Então, o que é uma carraspana, gente? O que é? Assim, uma gíria, manguaça. É o mesmo que dizer manguaça, carraspana, tá bom? Uma bebedeira. E cerola, acredite que está em desuso. Eu sei que vocês conhecem essa palavra. Cerola. A gente brinca muito dizendo a cerola do vovô. Porém, está em desuso. Isso significa o quê? Cueca. Safanão. Você já levou um safanão de sua mãe? Tipo, já levou um tapa? Hora do ditado. Pega o caderno. Vou esperar. Mentira, não vou esperar. Vamos fazer a correção? Beleza, vamos lá? Eu vou ler rápido, tá? Mas se vocês precisarem, vocês vão pausar e vão corrigir. Lembrando, tem que copiar a forma correta. Se for o caso, copie uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para que vocês aprendam. Primeira palavra, carregador, quiprocó, sustentabilidade, supimpa, internet, marmota, Facebook, cerola, safanão, reciclagem, pooling, drone, sirigaita, chapoletada, e-mail, fusarca, light, chumbrega, adoçante, carraspana. Vamos dar uma nota para isso aí? Se vocês acertaram os 20, vocês tiraram quanto? 10. Se acertaram 10, vocês tiraram quanto? 5. Então, parabéns para aqueles que capricharam, principalmente na letrinha. Vamos lá? Para agora a gente vai fazer um texto usando essas palavras. Hora do desafio. O desafio é assim, fazer um texto utilizando as palavras, tanto as palavras que são da influência da internet, as palavras que são mais jovens, as palavras que não existiam antes de 1990 e também a gente deve usar as palavras que caíram em desuso, tá? Como quiprocó, por exemplo, tá bom? Então, veja, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar esse início aqui, tá? Igualzinho da professora. E depois vocês vão continuar essa história como vocês quiserem, contanto que vocês utilizem as palavras do ditado. Eu quero, no mínimo, mais 5, tá? Seria ótimo se pudesse colocar muitas palavras. Porém, se não puderem, né? Porque precisa ter a ideia coerente. Mas se esforce, já que é um desafio, para colocar pelo menos mais umas 5 palavras. Beleza? Vamos lá? A festa foi um quiprocó daqueles. Vocês já aprenderam o que significa quiprocó. O que significa? Tempo para pensar. Quiprocó é o quê? Uma bagunça daquelas.
Era o aniversário de Aninha, nossa colega de sala. Então, resolvemos organizar uma festinha para comemorar essa data festiva. Júlia, a mais responsável da turma, passou uma mensagem pelo celular para todos os alunos da turma. Planejamos uma surpresa supimpa por videoconferência. Videoconferência é uma palavra nova, tá? Tá aqui. Então, a palavra quiprocó é uma palavra antiga, a palavra celular, no sentido que está sendo utilizada, é uma palavra nova, a palavra supimpa é uma palavra antiga, videoconferência é uma palavra nova. O que vocês vão fazer agora, garotada? Repetindo, vocês vão copiar o que tem aí, né? Nós chegamos ao início do segundo parágrafo, quero que vocês continuem a história até o final da história. E aí, o que vocês vão fazer depois? Preste atenção se fizeram no mínimo, pode ter mais, mínimo 3 parágrafos, no mínimo 15 linhas, pode ter mais, mínimo, não pode ter 14, pode ter 13, pode ter 15, pode ter 16, 17, tá bom? Olha, capricha na letra, capricha na pontuação, capricha na ortografia, e eu quero que vocês explorem bastante a criatividade de vocês, tá bom? Fazendo aqui minhas tarefinhas do bem bonitinho aqui, mas olha como tá ficando. Ficando bem assim. Eu tô fazendo assim, sobe e desce. Grudadinho, sobe e desce. Grudadinho. Eu amei essa aula de hoje, foi maravilhosa. Porque a letra é a letra de Ana Laura e minha.